Ei pessoal, bom dia! Eu sou a Cacau do blog Âncora e hoje eu vim trazer a resenha de um livro em parceria com um autor fantástico, que é o livro Chris David e o Chip da Nova Ordem Mundial. Vamos para a vinheta e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre ele. Bom, se você gosta de livros de ficção científica com uma pegada meio tecnológica, meio suspense, robôs e tudo mais, um pouco misturado, você vai gostar desse livro. E o mais interessante é que isso aqui é uma realidade distópica que tem referências com a história da Bíblia. Vamos lá que eu vou explicar mais ou menos para vocês. Bom, o livro começa então com Maria Madalena, essa moça bonitinha aqui da capa, acordando assustada em um vagão de metrô com várias pessoas dormindo, mas na realidade depois de um tempo ela percebe que elas estão desacordadas ou mortas. Ela está muito assustada e começa a se relembrar o que aconteceu. Ela se lembra que começou a perseguir um homem que estava carregando algo parecido com uma bomba e saiu correndo atrás dele, perseguindo até entrar na linha de metrô. E depois que ela entrou na linha de metrô, perseguiu ele até o último vagão. Ela percebeu que ele estava carregando alguma espécie de bomba, porém já era tarde demais. O que restou a ela fazer foi fechar os olhos e pedir a ajuda de Chris David. E é assim que começa o livro, tá, pessoal? Ela acorda dessa situação, ela descobre que é um pesadelo e acha muito estranho, porque na realidade ela não tem pesadelos desde os 7 anos, que foi quando o chip da nova ordem foi instalado no cérebro dela. E assim a gente é apresentado então a essa história e a esse chip. A gente então é levado pelo autor a entender um pouquinho a realidade onde está se passando o livro. E a gente vai ver então várias reportagens falando sobre esse novo chip. E eu queria ler um trechinho aqui para vocês entenderem mais ou menos como que está o quadro, né, a situação onde esse livro se passa. Eu vou ler agora com vocês uma manchete da Cidade do México. Vamos lá. Um dos avanços tecnológicos que tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida no mundo é o uso do chip das empresas VIP para os sonhos programados. Enquanto dormem, as pessoas continuam estudando, conversando, viajando digitalmente e até trabalhando, visto que também podem interagir com outras pessoas nesse período. O corpo descansa, mas a mente continua construindo um mundo melhor. Essa tecnologia foi criada a partir da experiência de vida do próprio Christopher David. Vou ler mais uma aqui só para vocês captarem a ideia, tá? Bem curtinha, em Bagdá. Nos últimos 10 anos, a violência tem diminuído nas áreas do mundo onde houve a implantação do chip. E chegamos hoje a não registrar nenhum ato violento, nada que leve a lesões graves ou à morte. Depois de ler essas reportagens, são várias reportagens em vários países do mundo, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre esse chip que está sendo inserido no cérebro das pessoas para fazer com que elas tenham uma vida melhor. Esse chip foi inventado então por Christopher David e a gente vai conhecer ele agora a partir dos próximos capítulos. Maria Madalena então é jornalista e tem uma entrevista marcada com o Chris. E ela quer então tentar com várias perguntas desvendar como que esse homem, esse rapaz que é tão solitário, apesar de ter vários contatos na rede social e super recluso, conseguiu inventar esse chip. A gente começa a entender um pouquinho sobre a formação desse ser tão diferente. Na realidade, o pai de Chris ficou tetraplégico antes mesmo de se casar com a mãe dele por causa de uma bala perdida. Ainda assim, a mãe dele, perdidamente apaixonada, resolveu casar. E como os dois tinham um sonho de ter um filho, resolveram fazer uma fertilização in vitro. Ou seja, a mãe dele, mesmo virgem, resolveu ter um neném, engravidou de Chris. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porém, durante a gestação, foi descoberto que Chris apresentava várias malformações e que ele era um bebê anencéfalo, ou seja, ele tinha um problema na formação do cérebro e crianças diagnosticadas, fetos diagnosticados com esse tipo de malformação, eles podem até levar a mãe à morte durante o nascimento. Então, é liberado o aborto para esse tipo de caso.
A mãe de Cris, então, desesperada, procura uma ajuda e descobre um médico que estava fazendo uma pesquisa onde se instalava um chip na cabeça do bebê para auxiliar o desenvolvimento do cérebro e do corpo. Ela decidiu, então, já sem esperança, fazer o teste. Então, ela participou desse teste, foi inserido um chip no cérebro do Cris quando ele tinha apenas 4 meses de gestação e, por algum erro, esse chip se conectou à internet. E Cris, mesmo dentro da barriga da mãe, teve acesso ao turbilhão de informações que é a internet hoje em dia. A partir daí, então, ele teve acesso a várias informações do laboratório, onde estava sendo feita a sua pesquisa. Ele entendeu o que estava acontecendo com ele. Com a ajuda de nanorobôs, ele conseguiu se desenvolver melhor, conseguiu acertar a formação do seu corpo e, por um milagre, ele nasceu perfeito e com uma super inteligência, já que com esse cérebro ele conseguiu ter informações inimagináveis para um bebezinho que acabava de nascer. Quando ele nasceu, então, ele já tinha um controle total sobre o seu corpo e uma mente desenvolvida de uma forma que nenhum outro ser humano tinha. Então eu queria ler com vocês aqui mais uma parte do livro para a gente conseguir acompanhar esse raciocínio e vocês entenderem como vale a pena ler essa história. Como eu ia dizendo antes, no último mês de gestação descobri que era anencéfalo, numa ultrassonografia de rotina que minha mãe fez. Isso aqui, pessoal, é o Cris falando da história dele, tá? Neste momento, eu já tinha acesso à maioria dos computadores do mundo e assim também tinha acesso aos da clínica onde estava sendo realizado o ultrassom. Quando vi as imagens de meu cérebro com 20% de massa e aquela coisa, o chip, conectada a ele, em menos de 10 minutos, eu já havia revisto parte da produção humana sobre anatomia e resolvi reconstruir a massa encefálica que faltava. Usei as células-tronco disponíveis e criei outras com o uso das nanomáquinas. Naquele momento, tive controle total de meu corpo. Descobri ali que, por causa de ser anencéfalo, vários órgãos do meu corpo não estavam perfeitos. Meu coração era pequeno para o meu desenvolvimento dentro e fora do útero. Eu não tinha faringe e, quando nascesse, precisaria de uma cirurgia para poder me alimentar oralmente. Meus rins funcionavam precariamente e meus olhos tinham uma doença degenerativa que, certamente, quando chegasse à idade de 4 ou 5 anos, já não enxergaria mais. Minhas cordas vocais não se desenvolveriam, provavelmente já nasceria surdo e, para completar, possuía um problema grave na musculatura dos membros inferiores e nunca poderia andar. Em cerca de 10 ou 15 minutos, reconstruí todo o meu corpo e todas as funções passaram a funcionar 100%. O ginecologista e obstetra Dr. Gabriel de Los Angeles Adelantado, que implantou o chip e esperava que ele ajudasse a controlar a evolução dos órgãos e membros, mas que àquela altura não tinha mais esperança, pois não via nenhuma melhora física nos problemas de meu corpo, não sabia as mudanças intelectuais que o chip estava proporcionando. Quando, durante aquela consulta, o Dr. Gabriel viu na ultrassonografia todo o meu corpo ser transformado e ficar inteiramente normal, começou a chorar como se o milagre tivesse ocorrido. Minha mãe lhe perguntou o que havia ocorrido e ele respondeu em lágrimas. Então é isso aqui. Mais ou menos o que aconteceu com o Cris. Ele, com esse chip, conseguiu se desenvolver e o mais interessante é que ele não só desenvolveu o corpo, ele desenvolveu intelectualmente de uma forma que a gente não consegue imaginar. E aí aqui ele chega a uma conclusão antes mesmo dele nascer. Olha a conclusão que ele chega. Percebi o quanto uma pessoa como eu poderia ser amada, temida ou odiada. Assim, resolvi ser normal, ou seja, ter um desenvolvimento normal, de acordo com os padrões humanos de crescimento e desenvolvimento. Bem, pelo menos externamente, pois os outros não precisariam saber o que eu pensava e estudava. Então, apresentado aqui o protagonista, o criador do chip, vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios que o chip trouxe então para essa comunidade, para esse mundo distópico. Quando o Cris inventou o chip, ele tinha a intenção de que todas as pessoas do mundo instalassem um chip na cabeça e dessa forma ele conseguisse controlar os pensamentos dessa pessoa para o bem e para o mal. Ele conseguia perceber com esse chip as intenções da pessoa antes mesmo da própria pessoa entender. E assim ele queria acabar com todo o mal, com todo o roubo, com todas as coisas ruins do mundo. Porém, tinha uma contrapartida. A pessoa, a partir do momento que aceitava o chip, ela perdia um pouco do seu livre-arbítrio. Porque o Cris
conseguia influenciar diretamente em todas as coisas que essa pessoa fazia. Tanto que o Brasil não, pessoal, o mundo ficou dividido e começaram a existir áreas fora das zonas de chip, né? Zonas livres do chip. E essas zonas começaram a se revoltar contra as pessoas que utilizavam o chip, porque elas acreditavam que o Chris estava querendo dominar o mundo e intervir na personalidade de todas as pessoas. Então eu queria ler mais um trecho para vocês captarem a mensagem que eu estou explicando aqui para vocês. Depois de alguns meses, eu criei as empresas Vida em Plenitude, que é as empresas VIP, que foram responsáveis por implantar os chips de inserção em todos os humanos que aceitassem o novo governo mundial liderado por mim. Coloquei-me na posição de presidente das empresas VIP e comandante-geral dos países mundiais. Ofereci a eles a paz, a harmonia, o fim da fome e das doenças. Todos os que têm comparecido às minhas empresas, assinado o contrato e aceito o chip, estão muito felizes com a nova vida dentro da nova ordem mundial. Eu acompanho a vida das pessoas conectadas e garanto sua segurança. Não existem mais crimes, por isso não temos mais presídios. Quem assina o contrato sabe que não será perturbado, mas que também não criará problemas para os outros cidadãos. E aí fica aquela reflexão, né? Até que ponto a gente aceitaria a intervenção de uma pessoa na nossa vida, dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, para criar uma paz mundial? Durante todo o livro, a gente acompanha, então, o Chris e a criação, né, como foi criado essa nova ordem mundial, como ele influencia as pessoas para o bem, sobre o que... E a gente também vai acompanhar uma investigação do Chris sobre o que realmente aconteceu ao seu pai, José, antes mesmo dele nascer. Como esse vai ser o primeiro livro de uma série, ele é um livro um pouquinho descritivo, acho como todo o primeiro livro de toda a série. Porque a gente tem que ser apresentado aos personagens, a gente tem que ser apresentada a esse primeiro mundo, esse mundo distópico, onde as pessoas vivem em constante conflito com religião, com o Christopher, com o chip, se vale a pena aceitar esse chip e essa intervenção na sua vida e no seu livre-arbítrio. Temos também que entender a relação da história de Cristo com a história de Jesus Cristo. E pelo fato da história ser contada através de entrevistas, a gente acaba ficando como o Chris. Aliás, a gente tem uma narrativa um pouco enviesada, porque é o Chris contando para Maria Madalena a sua história sobre o seu ponto de vista. A gente não tem o ponto de vista da galera que está na zona fora, né, na zona livre de chip, para a gente poder entender na realidade o que está passando na cabeça desse presidente supremo, criador de algo tão incrível, né? Eu achei a narrativa bem interessante. No início a gente demora um pouquinho para pegar no tranco, porque o autor tenta ser mais seco, mais cru, contando o que aconteceu realmente com o Chris. Então é muito explicativo, tem muitas perguntas e respostas, mas a partir do momento que a gente começa a se envolver com a história, entender, a gente vai se envolver no romance, a gente começa a ter uma leitura mais fluida, tá? Então a partir do momento que você entende o mundo que Chris e Maria Madalena vivem, a gente começa a ter um acompanhamento mais gostoso da narrativa, tá? O mais legal, pessoal, é que isso aqui envolve a história de Jesus Cristo, que mais conhecido aqui por todos nós, impossível. Não importa se você acredita ou se você não acredita, o que importa é que ele usou a Bíblia como base para estruturar toda a narrativa dele. É como se fosse um novo Jesus Cristo tentando vir para poder corrigir as coisas que estão acontecendo aqui nesse futuro distópico. Porém, esse novo Jesus Cristo vem com uma solução que pode ser um pouco controversa, já que na Bíblia se fala mal desse chip, né? Esse chip é o símbolo da besta. Isso aqui que a gente precisa ler, entender e esperar o que o autor vai entregar pra gente nos próximos livros, para a partir daí a gente começar a entender quão profunda é essa narrativa. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha me feito entender. A história é muito complexa, tem vários panos de fundo, tem os terroristas que tentam derrubar a nova ordem, tem pessoas que criaram uma seita porque acham que Chris é o novo Emanuel, tem as pessoas que acham que ele não é o novo Emanuel, tem as pessoas que acreditam que o chip resolve tudo, tem pessoas que não aceitam. Então, assim, é um livro que apresenta vários ângulos, é o início de uma narrativa e que tem muito para entregar aqui para frente.
Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o arroba do autor aqui embaixo. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar ou também podem ir lá no Instagram do autor e conversar um pouquinho com ele. Então, eu agradeço desde já que vocês tenham visto o vídeo até o final e até a próxima!